verdade. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram, perdeu a visão. Se tentar sufocando, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos, vê. E a tua visão. Recebe cura, 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 cura. Boa tarde, meu povo de Deus. A unção. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha falar conosco nessa noite, nesse momento. Hoje nós vamos estar falando sobre a cegueira espiritual, que vai estar em João, no João 9, do 35 em diante. E vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, falar conosco nessa tarde, nessa noite. Ô Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, Pai, eu invoco a sua presença, invoco a tua presença, Senhor. Em primeiro de tudo, Senhor, eu te peço perdão de todos meus pecados, meus erros, minhas falhas, Senhor. Que o Senhor possa me falar comigo nessa noite, Senhor, que o Senhor possa falar com o teu povo, Pai. Ô Pai, envia a tua sabedoria que vem do teu altar para minha vida, Senhor. Ô Pai, que eu venha se diminuir, o Senhor crescer, Senhor. Põe palavras, Senhor, na minha boca, Senhor. Palavras que eu preciso escutar e que o teu povo precisa escutar de ti, Senhor Jesus. Nos ensina a falar sobre a tua palavra, sobre o teu amor, sobre ti, Senhor Jesus. Nos ensine tudo que o Senhor tem para ensinar para nossas vidas, Senhor. O Senhor tem liberdade para vir falar conosco, Senhor, nessa tarde, nesse momento, Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Pai. Que para ti é toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Para ti é toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Derrama a sua graça, Senhor. Derrama o seu amor, a sua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, tomar conta, Senhor, do meu ser, da minha alma, da minha vida, Senhor. Que eu venha se desaparecer, o Senhor crescer. Venha abençoar o teu povo, venha falar com o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Envia a sua palavra, Senhor Jesus. E nos dá a sabedoria do Senhor, Pai. Recebe cura, recebe a unção, recebe cura, cura.
Agora eu não tá falando sobre a palavra, irmãos, que tá em João 9, do 35 até o 41, que fala sobre a cegueira espiritual. Só que eu creio também, irmão, que não tem só a cegueira espiritual, tem a pessoa fica mudo espiritual muitas vezes, pessoa fica surdo espiritual, pessoa fica cego espiritual, que é a cegueira espiritual, né? Quando nós o mudo espiritual é quando nós covardamos a falar a palavra de Deus, a adorar o nome de Deus, quando nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor Jesus, do Senhor nome de Deus, o Todo-Poderoso, adorar o nome do Senhor Jesus na igreja, em qualquer lugar. Nós não conseguimos glorificar a Deus, nós ficamos mudo espiritual daí. Quando nós não conseguimos também escutar a palavra de Deus, não conseguimos ouvir o que o profeta de Deus quer falar, o que os pastores querem falar, nós não cremos na palavra de Deus, nós não aceitamos, nós ficamos surdos espiritual, que daí nós não conseguimos escutar a palavra de Deus. Muitas vezes quando vem luta, vem batalha, vem sofrimento sobre a nossa vida, o inimigo põe um tampão nos nossos ouvidos, e põe a mão dele sobre a nossa boca para tampar a nossa voz, para nós não adorar a Deus, muitas vezes por as lutas. E nós ficamos fracos e não conseguimos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa de nós não temos também, nós temos, quando nós ficamos mudo espiritual, nós temos medo de pregar a palavra de Deus, temos medo de cumprir, falar tudo que Deus manda nós falar. Mas é a vontade do Espírito Santo que nós venha falar de tudo que Deus manda nós falar. Nós temos que cumprir, falar tudo que está escrito nessa palavra de Deus, que tudo que está escrito vai se cumprir. Caso os finais dos tempos está aí. Os finais dos tempos, os sinais que Cristo está... Que Deus te abençoe, Ezequiel. Ezequiel, você e a tua esposa, a Miriam, hein? Que Deus abençoe o ministério que Deus põe na mão de vocês e que Deus põe mais hinos lindos na vida de vocês, hein? Que Deus continue usando vocês do modo que Ele sempre usa. Deus é maravilhoso. E muitas vezes nós ficamos mudo espiritual. Que tem a cegueira espiritual, nós ficamos mudo espiritual, ficamos surdo espiritual. Mas a Bíblia fala só sobre a cegueira. Mas ele tem vários significados também. Que quando nós ficamos mudo espiritual, nós não conseguimos adorar a Deus, nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor nosso Deus, nós não temos prazer de falar sobre o amor de Cristo quando nós ficamos mudo espiritual. Mas quando nós estamos, a nossa vida está só envolvida com o Espírito Santo de Deus. Nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus em qualquer hora, em qualquer momento. Nós não temos vergonha de adorar o nome de Deus. Nas igrejas tem muitos que estão mudo espiritual. Tem muitos que estão cegos espiritual, estão surdos espiritual. Não conseguem mais ter o prazer de adorar o nome de Deus. Esse é o que também a palavra de Deus disse. Que nos finais dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. O amor ia se esfriar? O amor de adorar a Deus, de buscar a presença de Deus, como quando a primeira vez que vieram para a casa de Deus, para buscar a Deus. A primeira vez que vieram a servir ao Senhor, quando aceitaram a Cristo. O amor de muitos se esfriou de adorar a Deus, de buscar a presença de Deus. Muitos estão na igreja, mas só que não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Estão com o corpo lá, mas a mente está longe. Mas não, nós temos que adorar a Deus, nós temos que entrar dentro da igreja, em qualquer momento que nós entrar buscar a Deus, nós temos que deixar os problemas nossos da carne do lado, os problemas da vida do lado, e adorar somente o nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele nos ama tanto que Ele quer salvar todo mundo, irmão. Ele não quer perder nenhum dos seus filhinhos. Por isso que Ele morreu naquela cruz, por amor de cada um de nós. Então que nós venha ter esse desejo de adorar a Deus, que nós venha ter desejo que nós venha atirar essa escama que tem na nossa vista, e que nós venha ter só o desejo
de ver o Espírito Santo de Deus, ver o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo os milagres, fazendo as maravilhas deles. Então vamos falar um pouco da palavra de Deus, irmão. E Jesus ouviu que havia expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Vocês crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: Vocês já não têm visto, e aquele que está falando com vocês? Então o homem disse: Senhor, eu creio e adoro. Disse Jesus. E disse Jesus, o 39 disse Jesus: Você já o tem visto? E aquele que está falando com você? Então o homem disse ao Senhor: Eu creio e adoro. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim daquele que os cegos vejam e os que vê se torne cego. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E daí vendo ali, Jesus disse, né, que disse ali para aquele povo ali, que ele veio ao mundo para julgar o povo, porque ele queria sarar o pecado do seu povo, o pecado dos filhos de Deus. Ele queria transformar os filhos de Deus. Ele queria fazer os seus filhos aceitar ele como seu único salvador, aceitar Deus como seu único seu salvador. Porque tem muitos que são cegos, mas tem muitos que não são cegos. Então Deus queria que eles fossem cego para as coisas do mundo, fosse cego para as coisas que levavam eles à perdição, que fazia eles olhar para as coisas erradas e fazia eles pecar e cair em tentação. É isso que Deus queria dizer para eles. Jesus queria falar para eles que queria que eles fossem cegos. Que eles queriam que eles fossem cegos para o mundo, para as coisas erradas do mundo, para as coisas que faziam eles pecar, que faziam eles cair em tentação, E essa tentação muitas vezes leva nós à perdição, ao pecado, leva nós a perder a nossa salvação. Mas que nós venha a pedir para Deus abrir os nossos olhos, só para nós enxergar as coisas dos céus, só para nós enxergar as coisas de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem para nos mostrar, que é a salvação nossa. Que Deus venha usar o nosso olhar só para nós abençoar as coisas. Que nós venha ter só olhar espiritual, para nós ver as coisas espirituais, as coisas boas do mundo. Não as coisas erradas, as coisas que fazem nós pecar, que fazem nós cair em tentação. Mas que Deus venha tirar essa escama da nossa vista e pôr uma nova vista em nós, uma vista espiritual, uma vista que olha só as coisas maravilhosas de Deus. E tem tantas coisas lindas que Deus quer nos mostrar. Tem tantas coisas maravilhosas que Deus quer nos mostrar. E aqui na palavra não diz sobre a pessoa ser surda espiritual, mas que nós venha pedir para o Espírito Santo de Deus tirar o tampão do nosso ouvido, que muitas vezes faz nós ficar surdo, mas não surdo que nem o surdo carnal, mas surdo espiritual, que não aceita nós escutar as coisas de Deus, não aceita nós escutar os profetas falando para nós as coisas que Ele quer nos ensinar, que Deus quer nos ensinar. As coisas maravilhosas que Deus quer nos fazer nós escutar. Que nós venha poder ter esse ouvido espiritual, para nós ter só ouvido, só para nós escutar as coisas de Deus, só a palavra de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida.
Que nós venha dar liberdade para o Espírito Santo falar conosco. Por causa ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele quer salvar cada um de nós. Só que muitas vezes nós estamos surdo espiritual também. Como nós estamos cego espiritual, como nós estamos também surdo espiritual. Quando nós estamos surdo espiritual, nós não aceitamos escutar as coisas que é de Deus. As coisas que Deus manda falar. Por um profeta, por qualquer pessoa que Deus quer usar para falar. E o povo, muitas vezes, estão surdo espiritual. Não estão conseguindo escutar a voz de Deus. Não estão podendo escutar a voz do Espírito usando os seus anjos das igrejas. E Deus diz que a igreja escuta o que Deus tem para falar para suas igrejas. E a igreja somos nós. Que o povo venha poder escutar a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, nos ensinando sobre a obra de Deus, sobre o amor de Deus. Que o Espírito Santo venha nos dar força para nós tirar o tampão do nosso olhar, o tampão do nosso ouvido, que nós venha poder enxergar as coisas espirituais, que nós venha poder escutar as coisas espirituais e também tirar a mudança da nossa boca, que nos impede de nós falar sobre o amor de Cristo, sobre a palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra, que impede nós de pregar a palavra de Deus. E que Deus venha tirar também o medo de pregar a palavra de Deus, o medo de pregar a verdade de Cristo Jesus, que nós venha ter coragem de pregar tudo que está escrito na palavra de Deus, sobre até de Gênesis até em Apocalipse, tudo que Deus ponha na nossa boca, que Deus venha nos ensinar a nós pregar. Em primeiro lugar, que o Espírito Santo venha tirar o medo de nós pregar a palavra, o medo de falar sobre o amor de Cristo, sobre a palavra dele. Não importa que seja palavras de conforto, quando é a palavra de conforto que nós venha pregar, mas também quando for que Deus mandar nós pregar palavras duras, que nós venha ter coragem de pregar palavras duras também. Por causa, quando Deus ama os seus filhos, Ele quer tirar nós da maldade, Ele quer tirar nós do erro, da falha. Por isso que muitas vezes Ele manda uma palavra dura, uma palavra de repreensão. Porque Ele não quer perder nenhum dos seus filhinhos. Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Mas Ele quer que os seus filhos adorem Ele de todo o coração. Ele está procurando os verdadeiros adoradores dele. Os verdadeiros que adoram Ele de todo o coração, de todo o espírito, de toda a alma. Que adore tudo que tem na sua vida. Deus está procurando esses verdadeiros adoradores. Deus quer tirar todos esses escamas que estão nas nossas vistas. Deus quer tirar o tampão que está no nosso ouvido. E Deus quer tirar a mostarda que está na nossa boca, impedindo de nós falar a palavra dele. Impedindo de nós escutar a palavra dele. Impedindo de nós enxergar as coisas espirituais. E também Ele quer tirar o medo de nós falar o amor de Cristo, de falar a palavra deles. Nós temos que cumprir toda a vontade de Deus. Tudo que Deus ponhar na nossas vidas para nós pregar, nós temos que pregar. Nós temos que ter essa coragem de pregar. De pregar o amor de Cristo. De pregar sobre a palavra dele. Não importa a palavra que o Espírito Santo mandar para nós pregar. O que importa é nós obedecer a Deus. Nós temos que obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e cumprir toda a vontade dele que Ele tem nas nossas vidas. Muitas vezes o profeta ele se covardeia da palavra de Deus. Ele quer escolher a palavra para pregar. O Espírito Santo muitas vezes manda uma palavra para pregar e o profeta se covardeia. Ele vai escolher outra palavra, uma palavra que não seja palavra dura, não seja palavra de repreensão. Ele quer falar sobre palavra de milagres, de bênção, de vitória. Muitas vezes, só que a vida do crente não é só vitória. A vida do crente vai ter sofrimento, vai ter muitas lutas, até nós chegar ao reino dos céus. Então nós temos que ensinar a verdade para o povo. Que nós queremos que o povo, que os filhos, os nossos irmãos subam com nós até a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que falar tudo que Deus manda nós falar. Sem medo de falar, porque nós temos que ensinar tudo que está escrito na palavra dele. Por causa Ele nos ama.
Ah, como palavra dura, nós também temos que tem o tempo do mingauzinho e tem o tempo da comida forte também para nossas vidas. Quando nós estamos vindo para a presença de Deus, Deus manda mingauzinho, manda palavras de ânimo, palavras de conforto. Mas quando nós já estamos no meio da estrada, estamos no meio do caminho, quando nós estamos servindo, já estamos tempos já servindo a Deus, muitas vezes Deus vai mandar palavras duras para nós. Porque Ele não quer perder nenhum dos teus filhos que serve a Ele. Ele não quer perder nenhum. Ele não quer ver nenhum desviado. Muitas vezes, por falta de ensino da palavra que vem sobre palavras duras, daí quando o povo recebe uma luta, passa por um sofrimento, uma luta ali, eles desistem de seguir a Cristo. Porque daí só foi ensinado milagre para a vida deles, só foi ensinado coisas boas para a vida deles, não foi ensinado as coisas de luta, de vencer as batalhas, vencer as lutas. Daí o povo desiste de servir a Deus, porque às vezes vão para a igreja e dizem, oh nossa, aquele que me evangelizou nunca não disse que ia ter só vitória, como que agora estou passando luta. Daí muitos se desviam da palavra de Deus, se desviam do amor de Cristo e volta para o mundo. Por falta do ensinamento que diz a palavra de Deus, muitos vão sofrer, o povo vai sofrer, porque por falta de ensino, por falta de ensino da palavra de Deus. Então tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus nos ama, Deus ele quer transformar cada um de nós. Deus quer salvar cada filho seu. Deus quer transformar cada filho seu. Ele não quer perder nenhum dos teus filhinhos, mas Ele quer que nós suba junto com cada um dos nossos irmãos, junto para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a salvação, para a cidade santa que nos espera. Que nós venha cumprir toda essa palavra de Deus. Por causa de Deus nos ama. Deus nos ama tanto. Ele não quer perder nenhum dos teus filhinhos, mas sim, Ele quer levar cada um de nós para a salvação. Deus é apaixonado por nós, irmãos. Deus nos ama tanto, nós, irmãos, que Ele não quer perder nenhum dos seus filhinhos. Ele é apaixonado por nós. Vou ler mais uma palavra, irmão. Vou ler os Salmos 21, irmão, que fala sobre o rei e a alegria e a força do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: o rei se alegra na sua força. Ó Senhor, como é grande a sua exultação pela vitória que ele dás. Tu eles concedes o desejo do seu coração, e não ele rejeitas o pedido dos seus lábios. Tu o recebes, dando ele riquezas, bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele o pediu vida e tu ele deste vida longa e duradoura. Pela vitória que ele deste, grande é a sua glória e esplendor e majestoso. O cobistes, fizestes dele um grande benção para sempre, e ele deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles um fornalha ardente. Na sua ira os devorará. Um fogo os consumirá.
devorar e consumirá, e acabará com a geração deles na terra como a sua descendência. Entre os homens, embora tramam o mal contra ti, e façam planos perversos, nada conseguirá, pois tu os ponharás em fuga, quando apagarás para eles o teu arcos. Se exaltará o Senhor na tua força, contaremos louvores em teu nome. Deus, ele dá alegria pro teu povo, irmão. Deus dá força pro teu povo vencer as lutas, vencer os inimigos. Muitas vezes querem se levantar contra nós, mas Deus sempre está no nosso lado, que nós sempre estiver buscando a Deus, nós sempre estiver adorando a Deus, escutando o amor de Deus, escutando a palavra de Deus e tentando cumprir toda a vontade de Deus. Deus vai dar sempre essa força para nós. Deus vai dar sempre essa alegria, que é a alegria da salvação. Muitos vão querer às vezes se levantar contra nós, contra os ungidos de Deus, mas todos vão cair. Deus quer salvar todo mundo, irmão. Vamos aceitar Cristo como nosso único Salvador, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele quer salvar cada um, irmãos. Que cada um venha ter o desejo no seu coração de aceitar Cristo, por causa a vinda de Cristo está perto, irmãos. Eu acredito que a vinda de Cristo está perto. Eu não sei quando que vai ser, quando que vai acontecer, mas eu sei que os sinais de Cristo estão acontecendo. Os sinais da vinda de Cristo estão acontecendo. Está acontecendo muitas doenças aí que estão matando o seu povo. E muitas doenças aí que nós nunca vimos. E vai acontecer muitas mais coisas ainda, mano. Deus está mandando muitas alertas. Deus está falando muito sobre os finais do tempo, o povo. Só que, felizmente, o povo estão ficando surdo espiritual. Estão ficando cego espiritual. Não estão enxergando as coisas que Deus está enviando. Os sinais que Deus está enviando. Eles não estão crendo nesses sinais. Não estão crendo nisso. Mas tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, mano. Os sinais já tá acontecendo cada dia mais, irmão. Em tudo que é área, mano, tá acontecendo os sinais de Deus. Que nem diz a palavra de Deus. Quando a vinda de Cristo estivesse perto também, a sua palavra ia ser pregada ao mundo inteiro. E tá sendo pregado, mano. Tá sendo pregado pelas internet, tá sendo pregado pelos louvores que os levitas estão cantando. A palavra de Deus está sendo enviada. Só basta o povo aceitar a Cristo como seu único Salvador, para eles receber a coroa do céu, eles receber a sua salvação. Só basta cada profeta cumprir o seu dever, fazer a vontade de Deus, que essa cegueira espiritual saia da nossa vista. Que o Cristo ele pode curar a nossa vista. Cristo pode curar nossos ouvidos também, nossa boca também. Ele pode... Que o povo venha mais escutar a vontade de Deus e sinais, que o povo venha abrir o seu olho espiritual para enxergar os sinais de Deus sobre a terra. Por causa vai chegar um tempo, irmão, que a palavra de Deus não vai ser mais pregada, mano. O Espírito Santo também não vai estar em volta de nós mais. Então agora é o momento de nós buscar o Espírito Santo, nós adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus está batendo nos corações, Jesus Cristo está batendo nos corações. E que cada um que abrir a porta do seu coração e deixar Cristo entrar, Ele vai fazer maravilhas nas nossas vidas. E essas maravilhas vão ver lá no reino dos céus, quando nós receber a coroa dos céus, a salvação nossa. Quando Cristo vir buscar o teu povo e nós subir junto com Ele, para a glória do Senhor. Que nós não venha ficar aqui na terra sofrendo pelo sofrimento que vai ter, sofrimento aqui na terra. Que vai ser de 1000 anos de sofrimento. Quando o anticristo vir, que o Senhor Jesus Cristo venha dar sabedoria para nós não ser enganado também, irmão. Por causa, diz a palavra de Deus, muitos vão vir para enganar o povo de Deus. E diz a palavra de Deus também, que até os sábios da palavra de Deus vão ser enganados. E então que nós venha pedir para o Espírito Santo nos dar essa sabedoria.
Que o Espírito Santo venha nos dar essa sabedoria para nós não cair em tentação, não cair nas falhas, nos erros, nas mentiras de Satanás. Mas que ele venha dar poder para nós crer no nome dele cada dia mais. Que ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Ele quer nos salvar. Ele não quer perder nenhum dos seus filhinhos. Vamos aceitar Cristo como nosso único Salvador. Essa doença que Deus mandou aí, que é do Covid-19, irmão, é um dos sinais de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Sobre os sinais. Só que o povo não estão crendo no que estão vendo. O povo não estão crendo no que está acontecendo. Eles não estão crendo nos sinais de Deus. Eles estão surdos espiritual. Eles estão cegos espirituais. Não estão conseguindo enxergar as coisas dos sinais de Cristo. Mas que Cristo venha dar esse sinal para nossa vista, que Cristo venha abrir a nossa vista, que Cristo venha abrir o nosso ouvido para nós conseguir ver as coisas espirituais, que nós venha conseguir entender os sinais, para nós não cair, nós não vir sofrer, mas que nós venha conseguir chegar até os finais da nossa vida, nós conseguir a nossa coroa do céu, que é a nossa salvação, irmão. Que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria para nós não ser enganado. Que muito engano vai vir, mas que o Espírito Santo venha nos dar essa sabedoria, que Cristo venha dar essa sabedoria para nossa vida, e nós não venha ter medo de pregar o amor de Cristo, a palavra de Cristo, o que Deus põe na nossa boca para pregar, que nós venha cumprir o que Deus manda nós fazer, que vale mais a pena nós obedecer o homem, vale mais a pena nós temer a Deus que temer o homem, que Deus ele nos salva. O homem não tem poder para nos salvar, mas Jesus Cristo tem poder para nos salvar. E Ele quer nos salvar. Vamos entregar nossa vida, nosso coração a Cristo, que é o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor enviou para nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa trabalhar nos corações dos teus filhos, Senhor. O Senhor possa visitar cada coração, Pai. Que o Senhor possa transformar as vidas, Senhor, das pessoas, Senhor. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, Senhor. Tira, Senhor, a surdez espiritual também. E tira, Senhor, a mudez espiritual, Senhor. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, a vista espiritual, a voz espiritual, Pai, que o Senhor venha nos dar, que nós venha escutar espiritualmente, Senhor, venha escutar somente a sua voz, somente a sua vontade, Senhor. Tira de nós todo medo, Senhor, o medo, Senhor, de fazer a tua vontade, cumprir o teu desejo, Senhor. Tira, Senhor, oh, Pai, que nós venha cumprir toda a tua vontade de pregar a tua palavra, cumprir todo o teu desejo, Senhor. Tudo que o Senhor mandar nós fazer, que nós não venha ter medo de fazer, Senhor, mas nós venha cumprir, obedecer o Senhor, Pai. Que nós venha só obedecer somente o seu nome, a sua palavra, Espírito Santo de Deus. Nos ensina a viver nos teus caminhos, Senhor. Nos ensina a nós se diminuir, se desaparecer, para o teu Espírito Santo crescer, Pai. Oh, Senhor Jesus, venha comandar nossas vidas, venha comandar a vida de cada irmão que estiver escutando, Pai, de cada filho seu, Pai. Que cada filho seu, Pai, venha te aceitar como seu único Salvador, Pai. Que o Senhor é o único que salva o teu povo, Pai. Que cada um venha aceitar o seu batismo das águas, Senhor, que é o batismo da salvação, Pai. O batismo da mudança, Senhor. Ô Espírito Santo, visita os corações do teu povo, Pai. Visita cada coração, Senhor Jesus, com a tua palavra, Senhor. Ô Espírito Santo, venha visitar o teu povo, venha visitar os teus filhos, Senhor Jesus. Eu desço a vida de cada um que estiver assistindo essa live, Senhor. E quem for assistir essa live ainda, Senhor, que o Senhor possa estar falando nos corações, que o Senhor possa transformar, Senhor. Quem estiver precisando de cura, venha ser curado, Senhor Jesus. Venha ser curado na carne, Senhor, curado espiritualmente, Senhor, também, Senhor. Venha transformar o teu povo, Pai. Que cada um venha te aceitar como seu único Salvador, Senhor Jesus Cristo. Desça, Senhor, com o teu sangue precioso sobre cada coração, Pai. Lava, Senhor, os corações dos teus filhos, Pai. Venha purificar, venha transformar, venha nos sarar, Senhor Jesus. Que nós venha, Pai, conseguir a coroa do céu, Senhor, a coroa da nossa salvação, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Visita cada filho seu, Pai. Quem foi que transformou a água em vinho um dia no Caná da Galileia, dando o povo pra beber? Eu sei que muitos milagres ele fez, um dia curou. É glória!
me ungir. E de quem é essa botija tá na minha mão. Ela tem azeite, ela tem unção. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E quem quiser dessa unção é só entrar aqui. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. E vai buscar vasilha seca pra encher aqui. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E quem quiser dessa unção é só entrar aqui. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. E vai buscar vasilha seca pra encher aqui. A botija de H fez um anjo descer. Ela chorava no deserto pelo meio-dia. A botija não tinha água, mas tinha unção. E pela oração a fonte aparecia. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo H. Ela pegava pela água, Ismael bebia. Quando a botija ficou cheia de tanta unção, apareceu um anjo e ela agradecia. E de quem é essa botija que chegou aqui? Ela tem azeite, eu vou me ungir. De quem é essa botija tá na minha mão? Ela tem azeite, ela tem unção. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E quem quiser dessa unção é só entrar aqui. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. E vai buscar vasilha seca pra encher aqui. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E quem quiser dessa unção é só entrar aqui. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E vai ungindo aqui, e vai ungindo ali. E vai buscar vasilha seca pra encher aqui. Quando o Senhor promete, ele nunca falha. Quando Abraão hospedou o anjo, ele ficou ungido. Quando a virtude de Moisés estava em Josué, o óleo da unção estava na botija. A unção de Samuel estava em Davi. Com uma baladeira ungida ele matou Golias. Quando o Espírito Santo me dá um renovo, sai pegando fogo e hoje eu tô ungido. E de quem é esta botija que chegou aqui? Ela tem azeite, eu vou me ungir. Olha aqui, esta botija tá na minha mão. Ela tem Esse azeite é o azeite do Espírito Santo. Esse azeite ele traz restauração para nossas vidas. Ele traz cura para o nosso corpo. Ele traz restauração dos nossos dons espirituais. Ele traz salvação para o seu povo. Esse azeite é do Senhor Jesus Cristo que cura nossos corações, que cura a nossa alma, que nos salva, que nos liberta, que nos leva para a salvação, e que traz a restauração da área espiritual também. Ele traz o renovo, esse azeite, e traz a cura para o seu povo, e traz a salvação, esse azeite. Esse azeite é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do teu povo, o Salvador do mundo. O único que salva o nosso povo é o Senhor Jesus Cristo. Só basta nós aceitar Ele como nosso Rei dos Reis, nosso Salvador. Ele quer salvar cada filho seu. Ele está batendo nos corações. Só basta o teu povo aceitar Ele como seu único Salvador. Aonde o crente pisa fica abençoado. Porque a unção de Deus sempre opera ali. Está escrito lá na Bíblia que Eliseu orou e nunca mais soltou o olho na botija. E de quem é essa botija que chegou aqui? Ela tem azeite, eu vou me ungir. Olha aqui, essa botija tá na minha mão. Ela tem azeite, ela tem unção. E vai ungir aqui, e vai ungir ali. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E quem quiser dessa unção é só entrar aqui. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E vai ungir aqui, e vai ungir ali. E vai buscar vasilha seca pra encher aqui. E vai ungir aqui, e vai ungir ali. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E quem quiser dessa unção é só entrar aqui. Ainda tem azeite, e vai dar pra ungir. E vai ungir aqui, e vai ungir ali. E vai buscar vasilha seca pra encher aqui. É mistério de Deus. Eita
benção é minha, essa benção é minha. Eu pedi primeiro e não vou lhe dar. Tira a mão daí, irmão, vê se vai orar. O Senhor já me deu, esta é minha, eu não vou dar. Esta benção é minha, esta benção é minha. Eu pedi primeiro e não vou lhe dar. Tira a mão daí, irmão, vê se vai orar. O Senhor já me deu, esta é minha, eu não vou dar. Fique sabendo, eu não sou Esaú, que perdeu sua bênção, porque não quis vigiar. O seu irmão com prato de lentilha, com sabedoria conseguiu comprar. Irmão, não queira tomar minha bênção, fica de joelho, vai pedir que Deus lhe dá. Sai de perto, tira a mão daí, esta bênção é minha e eu não vou lhe dar. Esta bênção é minha, esta bênção é minha. Eu pedi primeiro e não vou lhe dar. Tira a mão daí, irmão, vê se vai orar. O Senhor já me deu, esta é minha, eu não vou dar. Esta bênção é minha, esta bênção é minha. Eu pedi primeiro e não vou lhe dar. Tira a mão daí, irmão, vê se vai orar. O Senhor já me deu, esta é minha, eu não vou dar. Se você quer ser um abençoado, fica ajoelhado, como fez Jacó. Entra no vale segurando o anjo, olha a noite inteira até o Deus. Mas pela fé como fez Abraão, sempre em oração, quando foi para Moriá. Vai pedindo se você confia, porque esta é minha e eu não vou lhe dar. Esta bênção é minha, esta bênção é minha. Eu pedi primeiro e não vou lhe dar. Tira a mão daí, irmão, vê se vai orar. O Senhor já me deu, esta é minha, eu não vou dar. Esta bênção é minha, esta bênção é minha. Eu pedi primeiro e não vou lhe dar. Tira a mão daí, irmão, vê se vai orar. O Senhor já me deu, esta é minha, eu não vou dar. Sai de perto, não mexa em mim, meu irmão. Vai orar. Um certo dia o sacerdote Eli, quando entrou no templo e viu Ana orar. E eu senti de Deus agora, irmão, ler mais uma palavra que fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado nas águas, que João Batista batizou ele. Diz assim a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tendo impedido-o, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim, porque enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu na água. Naquele momento, o céu se abriu e viu o Espírito Santo de Deus descer, o Espírito de Deus descendo como pombo, e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho, que amo, enquanto agradeço. Jesus foi batizado, irmão. Como eu já vi numa palavra de Deus, ali no ensino que eu tive já sobre a palavra de Deus, sobre o batismo de Cristo. Cristo foi batizado por João, desceu às águas. Ele não tinha nenhum pecado, que a descida das águas é para purificar os pecados nossos, para tirar o pecado de nós. Mas Jesus Cristo não era preciso se batizar, por causa ele já é santo, ele é o santo dos santos. Ele não tinha pecado nenhum, mas para cumprir a lei, a palavra, ele teve que ser batizado para cumprir toda a vontade de Deus aqui na terra. Ele é o Filho de Deus, cumprir toda a vontade de Deus. Ele teve que ser batizado por um homem. E esse homem era João. João batizou ele. E daí João disse para ele assim: Quem tinha que me batizar é o Senhor Jesus.
não eu batizar o Senhor. Mas daí Jesus disse para ele: mas que se cumpra a vontade do nosso Pai, que você venha batizar eu. A idade que Jesus Cristo tinha quando ele foi batizado, ele tinha 33 anos de idade. Ele não era um nenenzinho, ele era uma pessoa que tinha 33 anos de idade. Quando ele nasceu de Maria, ele foi apresentado na igreja. Ele não foi batizado, ele foi apresentado. Que batismo de criança não existe. Que Jesus Cristo ele foi batizado quando tinha 33 anos. Quando ele nasceu, ele só foi apresentado na igreja. Como é ensinado nas igrejas evangélicas. Ele foi só apresentado. Mas quando ele decidiu descer as águas, ele tinha 33 anos, irmão, de idade. Ele era um homem feito. Daí ele desceu as águas. Essa palavra do batismo do Espírito Santo, ele nos ensina. Ele quer nos ensinar que o batismo é importante para a nossa vida. O batismo é o batismo que leva nós à salvação, que faz nós mudar de vida, mudar a nossa vida. Que quando nós descemos as águas, o velho homem morre. E nós tornamos a vida nova. Nós temos uma vida nova. A criatura morre e torna um homem à vontade, Espírito Santo, que Deus nos escolheu. E o batismo de Jesus Cristo, quando ele foi batizado, ele tinha 33 anos. E foi para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E Cristo foi batizado por um homem, por João. João batizou ele, desceu e baixou ele das águas. Quando João ergueu ele de volta, os céus se abriu e a glória de Deus desceu à terra. A glória de Deus desceu sobre a vida de Cristo. Foi tão lindo, de certo, esse dia, irmão. Foi tão maravilhoso que o Espírito Santo tomou conta daquele lugar, de certo. Quem estava perto, de certo, nossa, de certo, se entregar a Cristo no momento, na hora ali, de certo. Por causa, foi uma maravilha tão linda, irmão. Quando o Espírito de Deus desceu sobre Cristo, Jesus. Mas cumpriu toda a vontade de Deus ali. Daí Jesus Cristo, ele desceu as águas. Foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele, desceu como um pombo, como uma pombinha, sobre o corpo dele. E foi de certo, foi tão lindo demais, de certo, né, irmão? Nós não vimos esse tempo, não vimos, mas pelo olhar espiritual, pelo olhar nosso espiritual, nós conseguimos ver esse momento lindo que foi quando Cristo foi batizado. Imagina, Cristo teve que cumprir toda a vontade de Deus, irmão. Tudo que ele tinha que passar aqui na terra, ele passou. Até o batismo das águas, ele foi batizado, irmão. E esse batismo é para nos ensinar, né, irmão? Que vale a pena, né, aceitar Cristo como nosso único Salvador. Ele é o único que leva a nós à salvação, irmão. Então, nós temos, que diz a palavra. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado, já estão condenados. Deus, ele quer que nós venhamos aceitar a palavra dele. Ele quer que nós venhamos cumprir toda a vontade dele. Ele quer salvar cada um de nós, mano. Ele não quer perder nenhum dos teus filhinhos. Essa aí foi a outra palavra que Deus mandou falar hoje, Pai. Ô Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, por mais uma palavra que o Senhor mandou nós falar, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar sobre essa palavra, sobre o teu amor, Senhor. Cristo Jesus, venha visitar o coração do teu povo, Pai. E que o teu povo venha abrir o coração para o Senhor entrar, Pai. Que o povo venha abrir, Pai, a porta do seu coração, Pai. Para o Senhor entrar e salvar essas vidas, Senhor. Salva cada alma, salva cada vida, Senhor. Visita o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. O salabás, ele canta labalá, tererê, salabalás. O gris salabás, ele canta labalá, tererê, salabalás, ele canta labalás. Traga a restauração, Pai. Traga a salvação para o teu povo, para os teus filhos, Senhor. E tenha misericórdia de cada um de nós e nos salva, Senhor. Que nós possamos chegar até o reino dos céus, Senhor. Que cada um venha te aceitar, Pai. Anda glorificar. Você vai receber.
que queima ele. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que Nesse momento, irmãos, né, vamos fazer o encerramento da live. Eu agradeço por cada um que assistiu e agradeço também por cada um que vai assistir. Esse vídeo vai estar lá no YouTube também, irmão. No meu canal lá. Jair Gelbano, a palavra que salva, a palavra que muda o seu povo. Vamos aceitar Cristo como nosso único Salvador, irmão. Jesus Cristo nos ama. Ele sofreu naquela cruz porque Ele nos ama tanto, irmão. Ele não quer perder nenhum dos seus filhinhos. Jesus Cristo está batendo nos corações. E Ele quer entrar nos corações. Só basta nós aceitar Ele. É o único que nos salva. É o único que nos transforma. O único que nos purifica. Ele nos ama, meus irmãos. Nunca se esqueça que Cristo amou seu povo, amou seus filhos. Deus nos ama tanto, irmão, que Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz. Ele nos ama, irmão. Vamos aceitar Ele como nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está batendo nos corações e Ele quer entrar. Deus, Ele quer salvar o seu povo. Por isso que Ele fala tanto sobre salvação, irmão. Por isso que Ele traz as palavras. Ele usa os teus filhos para falar. Porque Ele quer salvar o teu povo. Ele não quer perder nenhum dos teus filhinhos. Vamos aceitar esse nosso Cristo Jesus. Ô Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor Jesus. Venha abençoar o teu povo, Pai, que estiver assistindo essa live, que vão assistir ainda, Pai. Aquele que estiver precisando de uma cura, Senhor, a cura do corpo, Pai. Que o Senhor venha operar o milagre da cura, Pai. Porque o Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores, Senhor. O Senhor é o único Deus que pode curar, Senhor, o seu povo, Pai. O Senhor é o único Deus que pode nos salvar, Senhor, para levar para a salvação, Pai. Oh Deus, Pai, derrama, Senhor, a tua salvação, derrama, Senhor, as suas bênçãos sobre o teu povo, Pai. Visita cada vida, Senhor, visita cada coração, visita cada alma, Senhor Jesus. Venha abençoar os vizinhos meus, Pai. Venha abençoar os vizinhos da frente, vizinho de trás, vizinho do lado, Senhor. Abençoa essa rua inteira, Senhor, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. E muito obrigado por tudo, Pai. Venha abençoar o teu povo, Senhor. Abençoe cada um que estiver assistindo, em nome do Senhor Jesus. E aquele que for assistir ainda, seja abençoado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluias. Jesus nos ama, Ele quer nos salvar. Jesus é apaixonado por nós, Ele quer nos salvar. O grande milagre da salvação é só o Senhor Jesus pode fazer. É o único que nos leva à salvação. Ele nos ama. A sua glória é tão maravilhosa. A sua presença é tão bom de sentir. Glória a Deus, aleluias. Jesus Cristo quer sarar nossas feridas. Jesus Cristo quer salvar os seus filhos. Jesus Cristo quer transformar os seus filhos. Jesus Cristo quer restaurar o seu povo para a sua glória, para a sua salvação. Jesus Cristo quer levantar aqueles que estão caídos para a sua presença de volta.
porque Ele não quer perder nenhum dos seus pequeninos. Até a próxima, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo o abençoe. Cada um de vocês seja abençoado por Deus. A paz do Senhor Jesus.